A floresta nos observa, e o maior perigo que se esconde na penumbra não são os animais que esperamos, mas aquilo que pode estar à nossa volta, com uma inteligência que não pertence àquele lugar. O que vocês vão ouvir agora não é ficção. São 3 histórias assustadoras, baseadas em relatos de pessoas reais que se aventuraram em trilhas e descobriram que o verdadeiro terror não precisa da escuridão para caçar. Eles entraram buscando a natureza e encontraram um pesadelo à espreita. Estas são as suas histórias. Eu fiz uma caminhada na trilha Transmantiqueira, no coração de Minas Gerais, que é uma das trilhas exclusivas para pedestres mais extensas do continente. Eu fui sozinho. Fui já no final do outono. Acho que só cruzei com umas 2 outras almas indo na direção oposta. A parte da trilha em que eu estava era em uma mata densa e era definitivamente uma caminhada cênica. A trilha corria ao lado de um pequeno riacho e não se ouvia nada além do murmúrio da água corrente e do canto dos pássaros da manhã. Chegou a hora de eu sentar e fazer uma pausa. Então encontrei uma grande rocha ao lado do riacho e me sentei nela. Eu poderia jurar que estava ouvindo o choro de um bebê vindo de longe. Vinha de mais adiante na trilha, na direção em que eu estava andando. Claro, eu tive que me levantar e seguir o som, por causa daquela pequena chance de um bebê estar abandonado sozinho na mata. Conforme eu andava mais pela trilha, parecia que o choro do bebê se mantinha à mesma distância. Isso durou cerca de meio minuto de caminhada rápida, até eu desistir e assumir que era alguém com um bebê andando pela trilha. Sentei-me em outra pedra que encontrei na beira da trilha. Eventualmente, o choro pareceu simplesmente parar. Simplesmente parou de repente. Fiquei sentado naquela pedra por 5 minutos, apenas apreciando a natureza e gravando alguns vídeos no meu celular. Foi quando ouvi passos se aproximando. Esperando ver outro trilheiro, vi uma mulher com um ar desesperado vindo apressada em minha direção. Ela veio tão rápido e chegou tão perto que realmente me assustou. Ela parou desconfortavelmente perto do meu rosto e começou a gritar para mim: "Você viu o meu bebê?" Eu calmamente disse a ela que ouvi um bebê chorando não muito tempo atrás e pedi que ela me seguisse. Caminhamos rapidamente pela trilha, na direção de onde eu estava perseguindo os sons do bebê mais cedo. Eu olhava para trás a cada poucos segundos para ter certeza de que ela estava me acompanhando. Finalmente tomei coragem para perguntar como diabos ela perdeu o bebê, mas ela não respondeu. Então me virei novamente e parei quando vi que ela havia sumido. E o mais estranho é que ela estava logo atrás de mim apenas 10 segundos antes. Eu gritei por ela algumas vezes, mas os únicos sons ao meu redor eram o canto dos pássaros e o barulho do rio. Pensei que, mesmo que ela tivesse se afastado de mim, eu, pelo menos, ainda conseguiria vê-la à distância. Eu fiz mais uma rápida varredura de 180 graus da área de onde tínhamos acabado de vir. E o que eu vi em seguida pode não parecer muito perturbador, mas foi perturbador para mim naquele exato local. Eu vi a mulher, parada do outro lado do rio, com os braços pendendo sem vida ao lado do corpo. E ela estava olhando para mim, sem dizer nada, sem mover um músculo, com uma expressão vazia, apenas parada como uma estátua, me observando. Eu tomei minha decisão ali mesmo, e foi seguir com a minha vida e sair dali. Andei o mais rápido que pude para longe daquele lugar, até minhas panturrilhas doerem de tanto andar rápido por tanto tempo. Finalmente cheguei ao meu carro depois de pegar outra trilha de volta. Eu fiquei verdadeiramente perturbado com aquilo e comecei até a questionar minha sanidade. Aquilo realmente aconteceu. Parecia tão irreal e, no entanto, ao mesmo tempo, parecia real no sentido de que eu vivi aquilo. Eu só quero saber se mais alguém que fez aquela trilha já teve algum tipo de experiência bizarra como essa. História 2. Tem uma reserva ecológica perto da minha casa. É uma reserva enorme com incontáveis quilômetros de trilhas para ciclismo e caminhada. Resumindo a história, uma noite em 2016, por volta das 11 da noite, decidi sair para correr. Eu sou estranho no sentido de que gosto de evitar pessoas quando vou correr. É o meu jeito. Segurei meu celular com força com a lanterna ligada e comecei minha corrida na borda da reserva, na trilha de terra. Eu sentia que tinha mais energia correndo à noite também. Era estranho, não sei como descrever. Não havia luzes, era tudo natureza. Também tinham encontrado um corpo na semana anterior na reserva, mas eu não deixei isso me preocupar muito, já que moro em um dos bairros mais seguros do estado.
Era também uma noite de semana, então não havia literalmente mais ninguém na reserva além de mim. Bem, pelo menos era o que eu pensava. Cansei depois de uns 10 minutos de corrida. Sim, eu costumava estar fora de forma. Tive que recuperar o fôlego. Então, no primeiro banco que encontrei, eu sentei. Tenho que admitir que era assustador pra caramba estar em uma reserva totalmente escura daquele jeito. Sozinho. A sensação é a mesma de estar sozinho no meio de uma floresta. Havia sons estranhos vindo de todos os lados e, para ser bem honesto, aquilo estava me assustando. Claro. A maioria eram animais, então quando ouvi folhas e galhos quebrando por perto, presumi que fosse um coati ou uma raposa do campo, algo assim. Mas o pior pesadelo de qualquer pessoa se tornou realidade quando notei algo alto escondido atrás de uma das árvores. Eu não conseguia distinguir o que era, porque a lanterna de um celular não é tão forte. Levantei-me e andei um pouco mais perto, e eu estava meio que andando agachado porque, por algum motivo, achei que isso me tornaria mais discreto. Cheguei perto o suficiente para ver uma mão em volta de uma das árvores. A mão, no entanto, usava uma luva branca. Senti meu coração despencar. De repente, eu estava em uma situação de vida ou morte, antes mesmo de conseguir ver quem estava atrás daquela árvore. Então, a figura finalmente decidiu se revelar. Alguém vestido de palhaço entrou no alcance da minha lanterna. Pelo pouco que pude ver na luz fraca que eu tinha, essa pessoa caprichou na fantasia de palhaço, desde a maquiagem até os sapatos de palhaço. A parte mais perturbadora era o taco de beisebol com um longo espeto de metal atravessado que ele estava segurando. Sua cabeça estava inclinada para baixo para dar um ar mais ameaçador e ele andava muito lentamente em minha direção. Eu só tinha uma opção, que era correr o mais rápido que pudesse, mesmo já estando tão cansado. Eu não corri pela trilha. Em vez disso, corri para dentro da mata até sentir que ia vomitar. Então desliguei a lanterna e me agachei atrás de uma árvore. Ouvi uma correria passar zunindo por mim, talvez a uns 3 metros de distância. Quando os passos desapareceram na distância, voltei correndo para a trilha. E eu realmente vomitei quando cheguei na rua, de tanto correr. Eu não mencionei antes, mas todo mundo deduziu que o corpo encontrado na semana anterior estava ligado à epidemia de palhaços. Nem preciso dizer que fiquei longe da reserva por um tempo. E com certeza nunca mais entrei lá depois de escurecer. História 3. Fui acampar sozinho em uma mata não muito longe da minha cidade. Depois de montar o acampamento e comer, tirei uma soneca de meia hora na minha barraca e saí para uma caminhada. Foi uma caminhada normal em uma floresta bem tranquila, até que pensei ter ouvido passos por perto. Eu poderia ter atribuído isso aos passos de um animal, mas eles soavam meio humanos, se é que me entendem, considerando o quão fundo na mata eu estava e quão longe de qualquer urbanização real. Seria definitivamente estranho cruzar com outra pessoa ali. Eu não saí procurando por ninguém, apenas continuei minha caminhada. Quando voltei para minha barraca, a primeira coisa que notei foi que o zíper da barraca tinha sido aberto e a porta estava entreaberta. Imediatamente, meu coração disparou com a ideia de alguém ter estado na minha barraca. Verifiquei para ter certeza de que não havia mais ninguém lá dentro primeiro. Surpreendentemente, nada foi levado. Pensei em arrumar tudo e mudar de lugar, mas achei que não adiantaria. Quem quer que tenha vindo já tinha inspecionado o local e partido. Portanto, não teria um motivo para voltar. Avançando para aquela noite, quando finalmente entrei na minha barraca para dormir. Alguns minutos depois de entrar no meu saco de dormir, ouvi um barulho. Não fazia ideia do que poderia ser, mas na segunda vez, soou como um ruído de respiração rouco e cheio de estática. Sentei-me e olhei ao redor da minha barraca, e naquele momento, tudo ficou em silêncio. Depois de ficar sentado com o coração acelerado por um bom tempo, deitei-me novamente, mas sem nem mesmo ter fechado os olhos por 10 segundos, ouvi de novo uma espécie de ruído de respiração granulado. Comecei a vasculhar minha mochila e encontrei algo que eu sabia com certeza que não tinha trazido comigo. Tirei um radiocomunicador antigo e enorme, e a estática vinha dele. Associei-o instantaneamente aos passos e a quem quer que tenha revirado minha barraca. Mas tudo o que eu pensava era: por que eles colocariam isso aqui? A estática parou e ouvi um som de respiração mais uma vez vindo do rádio gigante. E então, em um sussurro profundo, quase ininteligível, ouvi as palavras: eu estou do lado de fora da sua barraca.
É louco como em apenas alguns segundos seu mundo inteiro pode mudar e como todo o seu corpo pode ser dominado pelo medo. Apertei freneticamente os botões do radiocomunicador até que ele finalmente pareceu desligar. Então, ouvi algo cair no chão do lado de fora. Algo pesado. Eu tinha uma escolha: ficar e proteger minhas coisas e a mim mesmo, ou correr direto para a caminhonete. Quando ouvi outra coisa cair no chão bem ao lado da barraca, escolhi a segunda opção e corri para minha caminhonete. Deixei para trás minha barraca, mas na realidade, nada daquilo importava quando minha vida estava potencialmente em risco. Pelo que sei, era algum tipo de armadilha para me fazer deixar tudo para trás para eles pegarem. Ou poderia genuinamente ser alguém que pretendia me machucar.